Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre Lopes. Estamos de volta com mais um módulo do curso Introduction Network, que é o curso 1 de uma série de 3 cursos do CCNA 7, que é essa última versão do CCNA, tá bom? Da Cisco Networking Academy. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar o nosso conteúdo. Esse módulo, ele é um módulo prático, ele é um módulo bem legal, porque ele é um módulo que fala bastante sobre o IAS e configuração de switch. Então ele é um módulo muito divertido, muito gostoso de fazer, a maioria dos alunos gostam bastante dele, que é onde a gente já começa a botar a mão na massa e aprender de verdade sobre configuração de equipamento, né? Todo mundo quando vai fazer um curso da Cisco fica ansioso para configurar equipamento. Então a gente já aprende lá já no módulo 2 do primeiro curso como faz isso. Isso é muito legal, esse curso é bem prático, é bem voltado para a prática. Tá bom? Lembrando que as nossas práticas, pessoal, são todas em Packet Tracers. Packet Tracer, ok? Que é o nosso simulador de rede da Cisco Networking Academy. Não tem necessidade para o CCNA de você configurar, de você treinar em equipamento real. É claro que configurar e treinar em equipamento real é muito bom. Se você tiver a condição, excelente, mas nem todos nós temos essa condição. Então, o Packet Tracer está aí para isso. Pelo menos no CCNA não tem necessidade de você treinar em equipamento real, tá bom? Então, o que a gente vai aprender nesse módulo? Qual é o objetivo desse módulo? Então, primeiro configuração básica de switch e algum dispositivo final, né? A gente vai falar pouquíssimo sobre dispositivo final, a maior parte sobre switch, tá? E implementar as configurações iniciais, incluindo senhas, endereçamento IP e parâmetros de gateway sobre um switch de rede e um dispositivo final. Então o que a gente vai aprender, né? Quais são os tópicos? Acesso ao switch, navegação no iOS, acesso ao Cisco iOS, navegação ao Cisco iOS, a estrutura de comando do sistema operacional, configuração básica de um dispositivo, salvar a configuração, as portas e endereços, configurar o endereço IP e verificar a conectividade. Então tudo isso a gente vai ver nesse material, nesse curso hoje, tá bom? Então vamos lá. Então vamos começar a primeira parte, que é acesso ao Cisco iOS. O iOS, é bom lembrar que ele é um sistema operacional, ele é um nome que é licenciado pela Cisco, ok? A Apple usa ele, mas ela paga a licença à Cisco para usar o nome iOS. Então não é da Apple. Você que no seu Apple usa o iOS é um sistema operacional, o nome iOS é um sistema operacional licenciado pela Cisco, né? Pela Cisco, ok? Não pela Apple, tá? Mas é o nome do sistema operacional, né? Todo dispositivo computacional, né? Seja ele um computador, seja ele um notebook, seja ele um tablet, seja ele uma televisão, seja ele um dispositivo computacional que for, uma das partes essenciais dele é um sistema operacional, que é quem vai interagir ali entre a máquina e o indivíduo. Então, basicamente, o sistema operacional ele traduz o que o indivíduo quer para a linguagem de máquina e acessa alguns comandos, faz acessa alguns parâmetros, faz algumas traduções para a máquina. Então, é claro que isso é muito a grosso modo essa explicação, mas é basicamente o que o sistema operacional faz. Ele faz toda a parte de gerenciamento da operação do dispositivo, ok? Então, o sistema operacional iOS da Cisco ele é formado de 3 partes: shell, kernel e hardware. Né? O hardware é a parte física de um computador, na verdade todo computador, né? Todo sistema computacional. Então o hardware ele é a parte física de um computador, né? Incluindo componentes eletrônicos e subjacentes. O kernel é aquele sistema que opera a linguagem de máquina. Normalmente é o que já vem até dentro do computador. Você usa uma placa de vídeo. Dentro da placa de vídeo você tem alguns sistemas ali dentro daquelas memórias ROMs que vem gravado ali, né, que são sistemas que ficam ali dentro do sistema. E o sistema operacional tem um kernel que conversa com esse software, com esse sistema operacional da placa de vídeo. Então a placa de vídeo tem o driver dela, que você instala e faz toda a junção entre o kernel do sistema operacional e o kernel da placa de vídeo e faz com que a placa de vídeo funcione bem, tá? Então essa é a função do kernel, a comunicar-se entre hardware e software. A comunicação entre hardware e software, né, é feito pelo kernel.
E o shell, né, é a interface do usuário, que permite que os usuários solicitem tarefas específicas do computador. Essas solicitações podem ser feitas em meios de interface CLI e GUI. O que vem a ser interfaces CLI e GUI? GUI, tá, é todo ambiente gráfico, ou seja, todo o ambiente operacional, do sistema operacional que é gráfico. A gente copia, arrasta, a gente cola, a gente traz de um lado para o outro. Então ele é gráfico, a gente não precisa ficar digitando comando, né? Então uma GUI permite que o usuário interaja com o sistema usando um ambiente de ícones gráficos, menus e janelas. 90%, todos os sistemas operacionais hoje, a maioria deles tem um GUI, né? Uma GUI é mais amigável e requer menos conhecimento na estrutura do comando subjacente que controla o sistema. Então, quando você pega um arquivo, tem aqui um arquivinho, e deleta ele, manda ele para a lixeira, você não sabe quais os comandos que você pega com o mouse e arrasta ele para cá. Você não sabe o comando que foi dado, você não precisa saber o comando que foi dado pelo sistema operacional. Mas o sistema operacional, o GUI, que é o sistema operacional gráfico, traduziu isso para dentro de um CLI, que é um sistema operacional com linha de comando, tá? Então, ó, exemplos são Windows, macOS, Linux, KED, Apple iOS, Android, todos esses são sistemas operacionais GUI, né, gráficos, bem gráficos. Né, mas os gráficos podem falhar, travar, então é muito comum em sistemas muito complexos ou sistemas que não podem falhar, a gente não ter o sistema operacional. Quantas pessoas usam um Windows e já vira aquela tela azul do Windows? Do nada. Por quê? Aconteceu alguma coisa ali e o Windows falhou, né? Muitas vezes é problema gráfico, estouro de memória ou algum problema do sistema operacional gráfico, tá? Então, para isso existe o CLI, né? O CLI, ele transforma tudo que o sistema operacional gráfico faz num sistema operacional, numa linha de comando, né? Então, o sistema operacional do PC permite que o usuário faça o seguinte: utilize um mouse para fazer seleções, inserir texto de comando baseado em inserir textos e comandos baseados em texto e exibir a saída em um monitor. O sistema operacional iOS, né, o sistema baseado em CLI, né, que é a Command Line Interface, ou seja, o CLI significa que ele é baseado em linha de comando, ou seja, eu tenho que conhecer os comandos, eu tenho que digitar os comandos, né? Então aqui a gente tem um CLI, né, um exemplo aqui de CLI, tá ok? Então a gente tem um exemplo aqui de CLI. O meu antivírus deu uma avisada aqui de alguma coisa, eu destravei para mexer e ele parou. Então vamos lá. Então use use um teclado para executar o comando de uma rede baseada em CLI. Use um teclado para inserir textos de comando baseado em texto e exibir saída em monitor. Então o sistema operacional CLI é através do teclado, command line, linha de comando, ok? Interface. Então é uma interface baseada em linha de comando. Para a gente poder acessar o iOS não é um sistema operacional como o Windows, um computador que você... Porque o Switch não é um computador. Ele é um computador, né? Dentro dele funciona como um computador, você vai ver isso várias vezes, eu vou falar isso várias vezes. Ele é um sistema computacional, então ele tem todas as partes internas de computador, mas ele não é como um computador que a gente usa, um notebook, um desktop, que já tem o seu monitor, né? Ele não tem ali um monitor, um teclado que a gente pode acessar. Então, como é que a gente faz para acessar ele? Existem 3 formas de acesso ao Cisco iOS dentro de um switch ou de um roteador, né? Então, eu posso acessar ele através do console, que é uma porta de gerenciamento físico, é uma porta própria que fica atrás dele. Nessa porta a gente conecta com um cabo desse, que é um cabo de console, ok? Então, eu uso para isso. Eu posso acessar ele pela rede através de um endereço de rede, um endereço IP, né? Eu vou lá e uso o endereço IP, eu vou acessar através de uma interface
que ele tem própria para isso. A gente vai estudar daqui a pouquinho, um pouquinho sobre isso, né? Então, uma interface para isso. E aí a gente tem dois protocolos que a gente pode usar para isso. O Security Shell, ou Shell Security, né? Segura, ou Security Shell, o SSH, ou o Telnet. Qual a diferença entre eles? O próprio nome já diz. Security Shell, ele é um acesso seguro, ele já é criptografado por natureza, ok? Ó, estabelece uma conexão CLI segura remotamente, tá? Ele cria uma interface, ele acessa através de uma interface virtual. A gente vai estudar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E o Telnet, ele faz basicamente o que o Shell faz, só que não é seguro. Ou seja, ele não é criptografado. Qualquer pessoa que conseguir invadir ali sua rede, capturar algum pacote, vai visualizar tudo que você está fazendo. Vai conseguir acessar tudo que você está fazendo. Então, sempre prefira usar SSH, sempre prefira usar Security Shell. Alexandre, existem casos onde eu posso usar o Telnet, onde o Telnet é recomendado? Existem, né? Se você está dentro de um ambiente seguro, interno da sua rede, onde tem firewalls instalados, tem tudo instalado, você tem certeza que é seguro, né? O Telnet consome muito menos largura de banda. Por que ele consome menos? Porque ele não tem a criptografia. Então a criptografia, ela requer mais largura de banda da rede. Então ela consome uma faixa de banda ali dos dados da rede, enquanto o Telnet não. O SSH consome, o Telnet não. Tá bom? E aí a gente usa um software para isso, é um software emulador de terminal, né? Tem o PUT, tem o Tera Terminal, tem algumas outras opções, a gente vai falar sobre isso, mas hoje basicamente a gente vai falar sobre esses dois, o PUT e o Tera Terminal, tá bom? Pode ser que apareça um ou outro aqui no material ainda, mas eu gosto muito do PUT, porque o PUT é muito simplesinho, você carrega num pendrive, ele é um executável e você carrega, não precisa instalar, na hora você vai lá e consegue usar, né? Então eu gosto muito do PUT. Ele é um pouco limitado em relação a outros, mas eu acho ele muito levezinho, muito fácil de usar, tá bom? E aí você consegue fazer o download dele. Coloca download PUT, ó, PUT é PUTTY, tá, pessoal? PUTTY. E colocando o download PUT, você vai direto lá no próprio Google, vai aparecer lá as opções de download, você vai direto na put.org, tá? E baixa de lá, tá bom? Então, ó, programas emulador de terminal, né? Então, ó, programas de emulador de terminal são usados para se conectar a um dispositivo de rede por uma porta de console ou por uma porta de conexão SSH e Telnet, tá? Então ele fala aqui sobre o PUT, o Tera Terminal e o Security CRT, tá? Navegação no iOS. A gente vai começar a falar um pouquinho agora sobre navegação no iOS. Então, o iOS, né, ele tem alguns modos de navegação. A gente vai falar bastante sobre isso, mas em diversos pontos dessa aula. Mas a primeira coisa que a gente tem que aprender é o modo exec de usuário e o modo exec privilegiado. É basicamente como quem conhece o Linux, é basicamente como funciona o Linux. O exec de usuário, ele é o modo que você entra. Então ele permite apenas um número limitado de comandos baseado em monitoramento. Então nele você consegue visualizar algumas coisas. Você dá alguns comandos shows que você consegue visualizar alguma coisa para monitorar. Mas nele você não consegue executar nada. Ok? Então, ó, identificado pelo prompt de comando, né? Que termina com o símbolo de maior que ou menor que, né? Aqui eu acho que é o maior que. Então, router maior que, né? Switch maior que. Então, esse aqui é o quando você está com esse símbolo de maior, você está usando o exec, modo exec de usuário. O modo executável com privilégios ou exec de privilégios, né? O modo de exec privilegiado permite o acesso a todos os comandos de recursos. Então aqui você consegue já executar todos os comandos de recursos. Então você é um jogo da velha, tralha,
hashtag, né? Hoje em dia muita gente usa hashtag, tem gente quando eu falo que é tralha nem sabe nem do que é, mas esse símbolo aqui, o nome desse símbolo é tralha, jogo da velha, hashtag, então é com esse símbolo aqui. Então, ó, permite acesso a todos os comandos, identificado no prompt do Clio pelo símbolo hashtag, né? O tralha. Aí você tem o modo global. O modo global, ele é um modo que ele é dentro, ele é um submódulo, vamos dizer assim, dentro do módulo privilegiado. Então, ó, no módulo global, você pode acessar opções de configuração do dispositivo. Então, você consegue configurar mais algumas coisas do dispositivo, algumas coisas bem específicas do dispositivo, ok? Então, ele vem aqui, ó, com config na frente, ok? Aí você tem o módulo de configuração de linhas. Então, o módulo de configuração de linhas é onde você vai estar configurando, e aí eu falo que esse módulo de linhas é um módulo específico, porque dentro do módulo específico, do módulo de configuração global, você tem os módulos específicos, então aqui, config-line, config-if, esse if é de interface, ok? Então você tem um módulo bem específico mesmo. Tá? Então, dentro do parênteses, ele vai te dizer que módulo você está configurando. Então, aqui você está configurando o módulo line. O line ele é usado para configurar as linhas de acesso, como você acessa o dispositivo. Então, você tem o console, você tem o SSH, você tem o telnet, você tem o auxiliar. Então, aqui você vai estar configurando, né, as linhas de acesso, ou como você acessa. Você vai estar criando algumas portas físicas, configurando algumas portas físicas e também portas virtuais de acesso ao dispositivo, tá? E as interfaces são as interfaces mesmo, as portas onde você conecta os cabos diretamente. Então aqui você vai estar configurando cada uma das interfaces do dispositivo, tá? Então, ó, usado para configurar uma porta do switch ou uma interface do roteador. Ok? Então as portas, as interfaces do switch é do roteador. Tá bom? Então você tem esses módulos todos aqui. Você tem o módulo exec do usuário, exec privilegiado. Aí você tem o módulo de configuração global e o módulo de configuração específica, que aqui ele fala do linhas e do interface. Mas tem outros? Tem outros. Né? E aí agora como é que a gente faz para navegar entre esses módulos, né? Então o módulo exec privilegiado é o módulo que a gente entra. O módulo exec do usuário é o módulo que a gente entra. Para você poder passar para o módulo privilegiado, você vai digitar enable. E aí ele passa, observa aqui, ó, digitou enable, ele passou, ok? O módulo de configuração global, você usa o comando configure terminal. Então, enable, configure terminal, e aí ele vai entrar aqui no config, ok? E aí, para você sair do módulo configure terminal, você vai usar o módulo, o comando exit, e ele sai, tá? Então você pode navegar entre esses módulos, tá bom? Esses módulos eles são hierárquicos. Então comandos de um módulo só podem ser vistos naquele módulo. Então eu estou no módulo de usuário. Eu não consigo no módulo de usuário acessar um comando do módulo exec privilegiado. Dentro do módulo exec privilegiado eu não consigo acessar um comando de configure terminal, de configuração global. Eu não consigo acessar. Ok? Então eu preciso entrar naquele módulo, eu preciso ter autorização para entrar naquele módulo e configurar ali dentro, tá ok? Então essa é o propósito, né? Para que eu tenha essa hierarquia e aí eu possa dar atribuições diferentes a níveis de usuários diferentes. Então um nível de usuário X vai ter somente acesso ao módulo de usuário. E para que é? Aquele cara ele só monitora a rede, ele não precisa fazer nada na rede, ele só vai entrar lá e verificar o que precisa ser feito. Aí ele vai passar para um próximo nível, vai ter que pedir permissão a alguém de um outro nível, não é isso? E aí depois eu tenho o módulo exec privilegiado, aquele cara já tem mais privilégios, então eu tenho aquele usuário tem acesso ao módulo exec privilegiado. Então eu consigo dar diversos níveis de segurança, diversos níveis de acesso a diversos padrões de usuário, ok? Então esse é o importante. Ó, line console 0. O line console 0, o console é a nossa porta, aquela porta que fica
atrás de um dispositivo ou na frente do dispositivo, depende do modelo que você está comprando, né, que você está utilizando, normalmente é atrás, onde você consegue fazer o acesso físico ao dispositivo. Então naquela porta, eu vou lá, conecto o meu computador naquela porta, com um emulador de terminal ali, e automaticamente eu já tenho acesso ao iOS do equipamento, né? Então aqui é onde eu tenho acesso a essa porta, Line Console 0. Eu estou dentro da porta, eu entro nessa porta e configuro os parâmetros dessa porta. Parâmetros de segurança para ele me pedir senha quando eu for entrar, né? Parâmetros de privilégio, de permissão, de usuário, ou seja, N parâmetros aqui que eu posso configurar. A gente vai ver alguns comandos ainda nessa aula de hoje. Tá bom? Então, o importante é você entender que existem diversos módulos, eles têm uma hierarquia entre eles e que você não consegue usar o comando de um dentro do outro. Ok? Cada comando só pode ser usado especificamente no seu lugar. Alexandre, mas existe forma de você usar o comando de um no outro? Existe, a gente vai ver. Isso é uma coisa que na prática todo mundo usa, mas lembrando que a gente está estudando para uma certificação também. Então eu tenho que te explicar a forma teórica como é cobrado na certificação, tá bom? Ó, ele fala aqui, ó, sobre os módulos de configuração. Então, ó, para sair de qualquer módulo de configuração subjacente ou configuração, né, subconfiguração, aquela bem específica que eu falei, o comando é o exit, tá bom? Também pode usar o comando end. No comando end ele volta direto para o modo de exec privilegiado, aonde quer que você esteja. Não importa o nível que você está. Quando você usa end, você volta direto para o módulo de exec privilegiado, tá? Ou você pode usar também a tecla Ctrl Z, também sai, tá ok? Também sai do módulo, ok? Então aqui, ó, para mover diretamente de um modo de subconfiguração para outro, digite apenas o comando. Então aqui, ó, eu tô dentro do switch, tá vendo aqui, ó, config line. Então eu tô dentro de uma line, de uma linha de entrada. Pode ser um console 0, line com 0, que é a line console 0. E aí eu preciso ir para uma interface. Eu não preciso sair para ir para uma interface. Eu posso direto dali, ó, interface fecha Ethernet 01. Pronto aqui, ó, já pulou direto para a interface 01. Tá bom? Então assim, você não precisa, para navegar de um para o outro, você não precisa sair para ir para o outro, você vai direto, ok? Aqui, pessoal, é onde tem aquele primeiro vídeo que eu mostrei para vocês, tá? Então aqui tem um videozinho que é um vídeo bem legal para quem tem acesso ao material assistir, tá ok? Eu não vou ficar mostrando mais esses vídeos, aonde tem esses vídeos para vocês. Esse é o último vídeo que eu vou mostrar onde tem, tá bom? Vou mostrar de novo para quem não assistiu ao outro vídeo, né? Só um pedacinho. Então aqui, ó, a gente tem, ó, switch, né? Módulo de comandos privilegiados. Aqui a gente tem um vídeo, ó, navegue entre os comandos, ok? Então nesse vídeo aqui, ó, se eu ativar a legenda e soltar o vídeo. Let's look at the commands that are used to move between the different iOS command modes. We'll look at the enable command, the disable command, configure terminal, exit, and using Control Z on your keyboard, plus some commands to enter different sub-configuration modes. I have a console connection to a switch, so tá vendo, pessoal? Então ele mostra aqui algumas linhas de comando. Vou mostrar aqui, ó. Mode or global config. I'll type configure terminal, and you can see now that I'm in the global configuration prompt. Certo? Então ele mostra alguns comandos aqui pra gente. É um vídeo bem legal. Como eu falei, eu vou gravar um vídeo com todos os comandos que a gente fez, que a gente vai ver durante essa aula no final. Tá? O último vídeo dessa série de hoje, do módulo 2, vai ser um package tracer que vai estar mostrando tudo que a gente precisa aprender, todos os comandos que a gente precisa fazer, ok? Eu não vou ficar mostrando esses vídeos a todo momento, todas as aulas não, tá bom? Então, pessoal, nessa parte que eu queria mostrar para vocês, era essa, como eu já falei com vocês, a gente divide as nossas aulas em alguns vídeos menores, porque senão uma aula de um módulo do
do curso CCNA, né, tanto do Introduction Network quanto do switch, do curso que fala sobre switch, routing e sem fio, né, e segurança. E o módulo e o curso 3 fala sobre segurança e automation. Então assim, qualquer aula de qualquer um desses módulos duraria 2 horas de aula, 1 hora e meia, né? Seguramente mais de 1 hora. Os menores capítulos duram mais de 1 hora. Então, para a gente não ter vídeos tão grandes, eu divido esses vídeos em diversas mini vídeos, ok? Então, ó, se você ainda não assistiu, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você não assistiu o curso 1, o módulo 1, a aula do módulo 1 já está disponível, pode assistir, tá na playlist desse vídeo, tá? Esse vídeo tem uma playlist que é o CCNA 7 ITN, curso ITN, que é o Introduction Network. Dá o seu joinha, que isso ajuda bastante a gente, né? O seu like. E se você quer saber toda vez que a gente publicar um vídeo, ativa o sininho, tá ok? Então eu vejo você no próximo vídeo desse módulo 2 que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom?